seguiu a gente no Instagram? Não, então corre lá, vai lá, @Manhã da Piedade, manda sugestão, crítica, pedido de oração, tudo que você quiser, manda pra gente e a gente vai ter imenso prazer em atender, em responder e também em rezar por você. Agora nós vamos bater um papo sobre a campanha do Março Azul, que é de prevenção do câncer coloretal. Sabe qual que é o câncer coloretal? É aquele que atinge o nosso intestino grosso. Esse câncer é o terceiro tipo de câncer mais comum entre os homens e o segundo entre as mulheres. E vamos então conversar com o médico Dr. Antônio Lacerda Filho. Dr. Antônio Lacerda é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, doutor Antônio Lacerda Filho. Bom dia, doutor Antônio, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Hoje a gente está aqui, né, doutor, todo mundo de casa, nessa confusão, mas a gente vamos caminhar, que o importante é trazer informação. Doutor, para principalmente as pessoas mais que não conhecem muito bem essa doença, eu queria que o senhor falasse de uma forma bem simples. O que é o câncer coloretal? Tá. O câncer coloretal, como você bem disse, é aquele câncer que acomete o intestino. Ele é conhecido popularmente como câncer de intestino, mas quando a gente fala câncer de intestino, nós estamos falando especificamente do intestino grosso, que é onde se formam as fezes. O câncer do intestino delgado é extremamente raro. O intestino delgado, talvez como muitos saibam, se lembrem, né? O intestino delgado é um órgão de passagem, ao contrário do estômago, que é um órgão de armazenamento de comida, e o intestino grosso, que é um órgão de armazenamento e formação das fezes. Então, no intestino grosso é que se formam os chamados tumores de intestino. A importância do câncer de intestino, além da alta incidência de prevalência, ele é o segundo câncer que mais mata as mulheres, só perde para o câncer de mama, e o terceiro que mais mata os homens, perdendo só para pulmão e próstata, que é um câncer que, apesar disso, ele é prevenível e pode ser diagnosticado precocemente. Por isso que a gente está nessa campanha de conscientização no mês de março, chamado Março Azul Marinho, né? Que é prevenção e conscientização sobre o câncer de intestino. Doutor Antônio, aproveitando que o senhor fala como prevenção, como prevenir essa doença? Tá. A primeira forma que a gente vai prevenir o câncer de intestino é conhecendo o câncer de intestino. Antes de falar em prevenção, a gente fala de conscientização, porque muitas pessoas nem sabem do câncer de intestino. Começam a ter, por exemplo, um sangramento por via anal, às vezes no papel higiênico, o intestino sai daquele padrão de funcionamento habitual, começa a ficar mais solto ou mais preso. A pessoa começa a ter cólicas e atribui isso a doenças corriqueiras, como as hemorroidas, como um desarranjo intestinal causado por uma alimentação inadequada, pelo próprio estresse, esse momento que a gente está vivendo, difícil, de pandemia. E, na verdade, o câncer de intestino pode estar por trás disso. Então, a primeira coisa é conscientizar, saber que ele existe. Então, sempre que a gente tem uma alteração do hábito intestinal, seja para funcionar a mais, como uma diarreia, como uma prisão de ventre, sangramento no papel higiênico, sangramento nas fezes, presença de catarro nas fezes, né, parecendo esse catarro respiratório, parece uma clara de ovo às vezes, sensação de que não evacuou tudo que deveria, cólicas abdominais e emagrecimento já numa fase mais tardia, a gente tem que pensar na possibilidade do câncer de intestino, sobretudo se a pessoa tem mais de 60 anos. Mas é importante ressaltar, Moninha e espectadores, que o câncer do intestino também acomete, e tem acometido cada vez mais, pessoas abaixo de 50 anos, abaixo de 40 anos e às vezes até mais jovens do que isso. Então, sempre que houver um conjunto de sintomas suspeitos, como os que eu descrevi, a pessoa deve procurar um médico. O especialista no intestino é o coloproctologista, né, que da parte clínica e da parte cirúrgica das doenças do intestino. Mas, frequentemente, nas pequenas cidades, na periferia, não existe esse profissional disponível, esse especialista. Então, o primeiro contato deve ser com o generalista,
com o clínico, com o médico da família, e ele deve estar preparado, ao ouvir uma história suspeita como essa, para Uhum. indicar para que a gente possa avaliar ou encaminhar direto para fazer os exames que são importantes para prevenir e para fazer o diagnóstico precoce do câncer de intestino. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Como que é o diagnóstico? Como que é feito o diagnóstico Sim, para o câncer? tá. O câncer de intestino é diagnosticado basicamente através do exame proctológico, que identifica os tumores mais baixos na porção final do intestino, que a gente chama de reto, né? E principalmente pela colonoscopia, que é um exame endoscópico que passa um tubo através do ânus. O paciente, de um modo geral, é sedado para tolerar melhor o exame, tem que ser feito um preparo para limpar as fezes do intestino, e todo o intestino é examinado. O ideal é que esse exame seja feito preventivamente a partir dos 50, agora já está passando para 45, principalmente nos Estados Unidos, 45 anos, a cada 5 anos, caso não sejam identificadas alterações. Sobretudo, os chamados pólipos, que são as lesões pré-cancerosas. Então, quando a gente remove pólipos do intestino, a gente às vezes tem que diminuir o intervalo entre uma colonoscopia e outra, porque a pessoa que tem pólipo tem um risco muito maior de ter câncer de intestino do que aquela que tem uma colonoscopia normal. Então, a colonoscopia é o principal exame, mas a pesquisa de sangue oculto nas fezes também é válida. É um exame de custo muito baixo comparado com a colonoscopia, muito mais disponível, mas que deve ser realizado anualmente. Todo ano deve ser feita a pesquisa de sangue oculto a partir dos 50 anos. E em pacientes que têm um risco maior, sobretudo histórico familiar, pais, mães, avós, irmãos, eles devem iniciar essa prevenção a partir dos 40 anos. Doutor Antônio, existe não sei se é mito ou se antigamente era assim, ao redor da colonoscopia, de ser um exame arriscado, por acontecer muita perfuração do intestino, que é um exame doloroso. Isso é verdade ou isso é mito? Na verdade, a gente pode dizer que é mito, Moninha. A colonoscopia, é lógico, não deixa de ser um exame invasivo, né? É feito sob sedação, a gente passa um tubo dentro do intestino. Mas a taxa de perfuração hoje, num exame de rotina, num exame diagnóstico, é muito baixa. É muito mais seguro fazer uma colonoscopia do que você ir de carro daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu? É verdade, é verdade. Verdade. Acontece, eventualmente, pode acontecer uma perfuração, mas para você ter uma ideia, acontece uma perfuração a cada 2.000 a 3.000 exames, então é muito raro de acontecer. E quando acontece, está geralmente relacionado a algum procedimento intervencionista. Por exemplo, vai tirar um pólipo muito grande e, eventualmente, pode haver a perfuração durante a retirada do pólipo. Mas na colonoscopia diagnóstica, aquela que a gente passa o aparelho só para ver se tem alguma coisa, a taxa de complicação é muito baixa, é muito baixa. O custo-benefício é altamente vantajoso, o risco-benefício. Doutor Antônio, e sobre alimentação? Ela também eu diria assim, ela é um dos fatores do risco de desenvolver câncer, ou ela é o principal, ou ela é o único? Sim, ela é dos mais importantes, ela é dos mais importantes. 75% dos cânceres de intestino, eles estão relacionados com fatores ambientais, ou seja, a pessoa não herda uma mutação genética que vai levar ao câncer. Em torno de 25% pode ser que haja alguma alteração genética herdada, mas na grande maioria não. E o principal fator ambiental é alimentar, não tem dúvida nenhuma. Então, alimentação rica em gordura animal, rica em carne vermelha, pobre em fibras vegetais, pobre em líquidos, associada ainda ao sedentarismo, ou seja, a pessoa que não faz atividade física, à obesidade, ao tabagismo e também ao alcoolismo, isso tudo são fatores comportamentais de risco para o câncer de intestino. Então, uma maneira de se prevenir o câncer de intestino é levar uma vida saudável, alimentando-se com uma dieta com baixo teor de gordura animal e pouca ingestão de carne vermelha. Doutor, como o senhor está falando aqui, eu estou pensando só nos churrasqueiros de plantão, que a turma do churrasco, que gosta de carne, gosta da picanha crua com gordura, e cervejeiro, eles precisam, depois dos 45 anos, maneirar. Sem dúvida nenhuma, porque ainda tem o problema das doenças cardiovasculares associadas, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um hábito muito ruim de comer carne vermelha praticamente todo dia, né? E come uma carne branca de vez em quando.
O ideal é o contrário, a gente tem que comer carne branca todos os dias e uma vez por semana, né? Vá lá, uma carne vermelha. E o churrasco, particularmente, ele ainda aumenta mais ainda o risco, porque é uma carne defumada, é uma carne muito rica em gordura. Né? Então, tem carne vermelha que é mais magra. Né? Então, dá preferência a esse tipo de carne vermelha a si mesmo de vez em quando. O ideal é frango, outras aves e peixe diariamente. Aff, Maria! O negócio é a gente ter E muita fibra também, né? equilibrado, né? Muitas frutas. Fruta, fibra e muita água. Isso. Doutor, quais são as complicações que podem surgir? Você fala em relação ao câncer de intestino? Em relação ao câncer de intestino. Tá. O câncer de intestino, uma das principais complicações dele é a obstrução do intestino. Ou seja, o tumor vai crescendo a ponto de fechar a passagem das fezes. Isso, infelizmente, a gente ainda vê com alguma frequência, sobretudo o paciente chegando no pronto-socorro obstruído, né? O povo chama de nó na tripa, né? Aí, né? Né? Mas é a obstrução do intestino. Além disso, pode ter sangramento, às vezes mais volumoso. Em alguns casos extremos, no tumor muito avançado, ele pode perfurar também e causar um quadro gravíssimo, né? E o paciente tem que ser operado às pressas. E, frequentemente, nessas situações, ele acaba precisando de usar aquela bolsinha que tanto amedronta as pessoas, que é a colostomia, né? Ele faz o tratamento de forma eletiva, antes de acontecer todas essas complicações. Frequentemente, o paciente não precisa de usar bolsinha. Né? Doutor, de tudo que nós conversamos aqui hoje, alguma informação relevante que o senhor gostaria de deixar registrado que a gente não tenha falado? Não, eu acho que foi tudo bem abordado, você conduziu muito bem. Basicamente é isso. Eu acho que o mais importante é as pessoas se conscientizarem de quão frequente é o câncer de intestino. É muito frequente, gente, é muito frequente. É um dos cânceres que a gente vê a toda hora. Em alguns países mais desenvolvidos, chega a ser um problema de saúde pública, né? Então, quando a pessoa tiver com sintomatologia suspeita, não menosprezar jamais sangramento anal, sempre procurar um coloproctologista, mudanças recentes, abruptas do padrão de funcionamento intestinal, diarreia, prisão de ventre que não estava no programa, que nunca teve, eliminação de catarro nas fezes, cólicas abdominais, emagrecimento, tem que procurar o médico. E melhor ainda, pessoal, antes de você ter os sintomas, você prevenir. Igual as mulheres fazem o exame ginecológico, o exame das mamas, ela não tem câncer de mama, ela não tem câncer de útero, ela está indo lá para prevenir, como os homens fazem com a próstata também. O que a gente quer fazer, a mesma coisa agora, é com o câncer de intestino. Ou seja, prevenir, antes da pessoa ter sintoma, que ela comece a fazer o sangue oculto ou, preferencialmente, a colonoscopia, para pegar lesões no início, completamente passíveis de cura, ou as lesões precursoras, que são o pólipo. E uma última mensagem: o câncer de intestino, além de ser prevenível, ele é curável na maioria das vezes, quando não diagnosticado tardiamente. Seja com cirurgia, na maioria das vezes, eventualmente radioterapia, no caso do câncer do final do intestino, no reto, e quimioterapia, em alguns casos, às vezes quando está um pouco mais avançado. Mas é uma doença prevenível e curável, desde que não seja diagnosticada tardiamente. Maravilhoso. Doutor Antônio Lacerda, muito obrigada pela sua participação no Manhã de Piedade. Queria que o senhor deixasse suas redes sociais para as pessoas te localizarem, te acharem. Quem quiser fazer o acompanhamento, pode marcar com o doutor Antônio Lacerda. É isso aí. É a Lacerda Filho. A Lacerda Filho, Instagram. Isso. Lá isso. Na bio tem o telefone de consultório e tudo, né? Não. É só para se quiser alguma mensagem. Eu sempre coloco esse tipo de coisa lá, mas se depois quiser algum contato, é fácil de me achar também. Joia demais. Doutor Antônio, muito obrigada. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Abençoe o seu dia. Eu agradeço. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui falando sobre um assunto tão importante como esse. Que bom, muito bom, foi muito bom pra gente. E aqui, gente, olha, quiser achar o doutor Antônio, vai lá, @alacerda, vai lá acompanhar, tira suas dúvidas e não deixa principalmente de fazer o exame de rotina. Aquele exame que a gente tem que fazer para cuidar do nosso templo, o nosso corpo, o templo que o Senhor nos deu. Nós aqui vamos para um rápido intervalo, voltamos já, não saia daí.